Boa noite, pessoal. Vou começar nossa apostila agora do sistema endócrino, tá? Então, o que é o sistema endócrino? É um composto de células, um conjunto de órgãos que são especializados em produzir hormônios, tá? E esses hormônios são aquelas secreções que são capazes de alterar o funcionamento do organismo, para que o organismo consiga ajustar as diferentes condições internas e externas, tá? Então, dessa forma, o sistema endócrino ele tem um papel muito importante em cima dos demais órgãos também, tá? Então, eles vão atuar, por exemplo, aqui no cérebro, a gente tem a glândula pineal e a glândula pituitária, tá? A gente tem a tireoide, o timo, a glândula adrenal, o pâncreas, tá? Ovário, testículo, todos esses são glândulas do sistema endócrino que vão afetar, que vão alterar as composições, as secreções do organismo, tá? Que vão auxiliar e executar algumas funções, tá bom? Então, a gente tem algumas doenças do sistema endócrino, né? Quais são elas? As principais, que a gente fala muito, o hipo e o hipertiroidismo, né? No caso, o hipotiroidismo é a diminuição, hipo pouco, né? Diminuição da função da glândula tireoide, ou seja, a diminuição da produção dos hormônios da tiroxina, a T4 e a tireodotironina, que é a T3, tá? As principais causas do hipotiroidismo, tá? Em adultos é uma doença autoimune, tá? Onde que vai atacar o sistema imune, o próprio sistema de defesa do organismo vai atacar as células da tireoide, tá? Principais sinais e sintomas. O paciente se sente muito cansado, tá? Queda de cabelo, unhas ficam fracas, pele seca, dormência e formigamento nos dedos, pode dar um pouco de rouquidão, distúrbios menstruais e perda do libido, tá? Em casos mais graves, pode ocorrer a hipotermia, bradicardia, tá? A mixedema, que é um acúmulo de carboidratos no tecido cutâneo, tornando a pele totalmente espessa, tá? Pode dar distúrbios hormonais, fala mais lenta, aumento do volume da língua, tá? Mãos e pés vão ficando aumentados de tamanho, pode dar constipação intestinal, surdez, tá? Não sensíveis a sedativos e anestésicos. Então, o paciente ele não consegue, mesmo tomando algum sedativo ou anestésico, ele não pega a sedação. Então, o hipotiroidismo, né, ele pode dar cansaço, pele seca, tá? Isso porque a tireoide fica diminuída, tá bom? Você tem uma queda do TSH, tá bom? Do hormônio da tireoide. Tratamento, né? Administração de hormônio sintético, né? Vai procurar um especialista, um médico endócrino, vai dar alguns medicamentos sintéticos para ele tomar, o hormônio sintético, tá? Essa administração de hormônio ela deve ser gradual, pois vai aumentar o trabalho cardíaco, tá? Pode levar a algumas anginas e infarto, além de algumas alterações neurológicas. Então, ela começa uma administração de hormônio bem lentinha, bem devagar, e vai fazendo um acompanhamento com o médico para ver se não vai dar essas outras alterações que são muito mais graves, tá? Os cuidados da enfermagem, o paciente precisa de muito apoio psicológico, tá? Pois ele pode entrar facilmente em depressão, principalmente as mulheres, tá? Evitar usar sedativos quando prescritos, quando não prescritos, né? Só se necessário. Fazer todo o possível para não usá-los, tá? Se tivesse o médico prescrever sedativos, se necessários, em último caso é que você vai administrar, evitar o máximo possível, tá? Observar a depressão respiratória e sonolência profunda, tá? Ficar atento ao padrão respiratório, saturação de oxigênio, tá? Frequência respiratória do paciente, tá? Além de Glasgow, nível de consciência. Manter o paciente agasalhado, tá? Pois não gera calor. Então, o paciente não é igual menopausa, que ele vai sentir muito calor, não, tá, gente? Manter ele agasalhado. Evitar bolsa de água quente, pois pode ter baixa sensibilidade térmica, tá? Observar sinais de constipação intestinal. Então, ver se o paciente realmente conseguiu ir no banheiro, né? Se não está com o intestino preso.
Orientar paciente e familiar quanto ao uso diário das medicações e os sintomas, tá bom? O hipertiroidismo, ou seja, o aumento da tireoide, tá? É a atividade excessiva da glândula da tireoide, tá? Também ela é conhecida como bócio, tá? Porque dá aquele edema aqui na região do pescoço. Então, o paciente fica realmente com bócio no pescoço, tá? Ainda não tem causa conhecida, tá? Existe uma predisposição mais para o sexo feminino, nas faixas etárias de 30 a 40 anos, tá? E pode ser desencadeada, às vezes, por um choque emocional, uma tensão, por algum tipo de infecção, tá? O hipertiroidismo, os sintomas são nervosismo, olhos inchados, muito calor, mais apetite, a pessoa começa a comer muito mais, tá? Porque a tireoide fica aumentada, você tem um aumento do hormônio do TSH, tá? Aí os principais sintomas, a pessoa fica mais irritável, nervosa, tá? Ela não se senta tranquilamente, muito apreensiva. Pode dar taquicardia mesmo com o paciente em repouso, tá? O paciente pode ter sudorese abundante, ela fica com intolerância ao calor, tá? Rubor, a pele fica bem avermelhada, quente, tá? Úmida. Pode dar leves tremores nas mãos, tá? Pode estar a exofalgia, né? Que são aqueles olhos saltados, arregalados. Aumento do apetite e da ingestão de alimentos, perda de peso, fadiga, fraqueza muscular, amenorreia, alterações intestinais como diarreia, aumento do volume na glândula, por isso que dá aquele bócio, tá? Bem visível. Tratamento, administração de algumas drogas, né, que vão interferir na captação do iodo, tá? Que vão interferir na síntese desse hormônio da tireoide, tá? Pode ter alguma irradiação também, que pode ser possível usar no tratamento, usando o iodo radioativo para destruir parte da glândula, ou uma cirurgia, a tireoidectomia, tá? Cuidados da enfermagem. Proporcionar um ambiente calmo, sem barulhos, evitar música alta, conversas, ruídos de equipamentos, tá? Proporcionar um ambiente fresco, trocar roupas de cama sempre que necessário, oferecer líquidos gelados, o paciente vai estar suando muito, sentindo muito calor. Ajudar a aumentar a autoestima da pessoa, oferecer dieta fracionada e equilibrada até 6 vezes ao dia, porque ela vai estar sentindo muita fome. Reduzir os estimulantes como Coca-Cola, café, álcool, chá, evitar esse tipo de bebida. Orientar quanto à instalação de colírios para proteger as córneas, tá? Orientar sobre a continuidade do tratamento, mesmo com um pouco da melhora dos sintomas, ou mesmo que a pessoa desanimar, com a autoestima baixa, você vai orientar para ela não parar, não interromper o tratamento, tá bem? A diabetes também é das alterações endócrinas, tá? Que a gente pode ter, mas a gente já viu a nossa apostila de diabetes, tá bom? Só para vocês verem que ela entra aqui também com a formação, com a má produção má absorção da insulina, né? Ou com a não absorção da insulina também, tá bom? Então, a diabetes também entra como um distúrbio do sistema endócrino, tá? A gente tem agora o sistema hematopoético, tá bom? Um outro sistema que a gente também vê algumas afecções. Uma delas a gente já viu, que são as anemias, tá? E a leucemia, tá? Que são doenças que afetam a saúde e, né, proporcionam os melhores tratamentos, tá? A anemia a gente já viu, a gente fala agora um pouquinho da leucemia, tá? A leucemia é uma infecção neoplasmática dos tecidos formadores de sangue, tá? Ou seja, baço, sistema linfático, medula óssea, tá? Então, é alguma doença, algum tumor aonde são formados as células do sistema sanguíneo, tá? É uma causa desconhecida, existem várias hipóteses para que haja uma predisposição genética, lesão de medula óssea, pode desencadear por radiações ou intoxicações químicas, por vias patogênicas, tá? Então, existem várias causas ainda, né? Possíveis causas, mas nenhuma ainda confirmada, tá? Existem as classificações das leucemias, tá? Conforme os linfócitos são envolvidos.
Então, a gente tem a linfocítica aguda, que é quando tem maior incidência em crianças. A mielocítica, que é a incidência aumentada de acordo com a idade, tá? Vai aumentando a idade, vai aumentando a incidência, tá? De acordo com a maturidade das células, então ela pode ser tanto aguda quanto crônica, tá? A aguda pode ser linfocítica, granulocítica ou monocítica, que é caracterizada pelo aparecimento súbito ou com uma evolução rápida, tá? E a incidência é maior em crianças e jovens, tá? Ela vai caracterizar por linfócitos jovens, que eles ficam imaturos ou as células são indiferenciadas, tá? Então, as células não vão se diferenciar e elas não vão formar, né? A diferença que eu falo é de linfócito branco, né? As células, glóbulos brancos dos glóbulos vermelhos, tá? E a crônica, geralmente ela é linfocítica e mielocítica, de início insidioso, né? Às vezes confunde-se com outras doenças. E a incidência, ela pode ser maior em adultos e idosos, tá? E as células mais maduras que são mais diferenciadas, mais comum em adultos, tá? Sinais e sintomas da leucemia aparecem com menor ou maior intensidade de acordo com o tipo da leucemia e o estado geral do paciente, tá? Geralmente pode dar febre alta, dor devido ao aumento do fígado e do baço, infiltrações dos leucócitos da medula óssea, artralgia, cefaleia, náusea, vômito, emagrecimento, apatia, tonturas, palidez, tá? Vários outros tipos de infecção, principalmente no trato respiratório e urinário, às vezes até cutâneo, pode dar sangramento, tá? As petecas, né? Ficam as manchinhas vermelhas pelo corpo, equimose, sangramentos nasais, sangramentos nas gengivas, na vagina, tá? O diagnóstico através de um hemograma, tá? Onde vai fazer a contagem das hemoglobinas, dos linfócitos, dos leucócitos, tá? Uma biópsia de medula, tá? Geralmente vai confirmar o diagnóstico através de exame físico e a biópsia dos linfonodos também, tá bom? O tratamento da leucemia geralmente utiliza alguns medicamentos para inibir a proliferação anormal dos leucócitos, além de quimioterápicos, corticoides, antibióticos. Às vezes vai precisar de transfusão de plaquetas, oxigênio, né? Alguns antitérmicos, antieméticos, analgésicos, alguns complexos vitamínicos, tá? Às vezes vai precisar de um transplante de medula óssea também, para manutenção do estado geral, uma dieta nutritiva, garantindo uma boa hidratação, isolamento em unidades especiais, com ar e ambiente climatizado, evitar a proliferação, evitar o contato, né, com germes, insetos, por causa que ela vai estar com a imunidade baixa, tá? E os cuidados da enfermagem, proporcionar conforto físico, emocional e espiritual, fazer a profilaxia de infecções, isolamento do paciente de acordo com a necessidade, manter uma boa higiene geral do local do paciente, em geral também. Cuidados especiais com catéter, sondas, tá? Ficar atento às técnicas assépticas, tá? Aplicar bons cuidados a elas, porque o paciente está com a imunidade baixa, qualquer tipo de infecção pode ser crucial a esse paciente. Prevenir hemorragias, como escovas macias, evitar aplicações de medicamentos intramusculares, não utilizar medicamentos derivados de AS, tá? Que são anticoagulantes, tá? E evitar qualquer tipo de traumatismo, orientar o paciente para evitar qualquer tipo de trauma, evitar se machucar. O paciente não pode sangrar, né? Ou sangrar o mínimo possível. Observar as eliminações gastrointestinais e urinárias em busca de hemorragia e às vezes nas fezes, na urina. Controlar sinais vitais, registrar qualquer tipo de anormalidade. Observar e orientar efeitos colaterais da quimioterapia, como náusea, vômito, cefaleia, irritação, pode dar alguns edemas, algumas hematúrias. Controlar volumes ingeridos e volumes eliminados, fazer o controle hídrico, né?
estimular o apetite e a ingestão hídrica, proporcionar repouso e a recreação dentro das condições de cada paciente. E as complicações mais frequentes são as hemorragias e as infecções, que deve evitar também, tentar proteger e prevenir dentro do possível, tá? A hemofilia, tá? É um defeito genético que vai ser caracterizado por fatores, pela deficiência dos fatores de coagulação, né? A gente tem vários tipos de hemofilia, a gente tem tipo A, tipo B, tipo C, tá? Que é a deficiência de algum tipo de fator, tá? Os tipos de hemofilia são herdados de acordo com traços ligados ao cromossomo X, ou seja, provavelmente foi passado, quem for homem foi passado pela mãe, e a mulher tanto pode ter sido passado pelo pai ou pela mãe, tá? De modo que quase todos os indivíduos que são atingidos são do sexo masculino, então tem uma predominância pelo sexo masculino, porque recebe o X da mãe, tá? A mãe e algumas irmãs poderão ser portadoras, porém assintomáticas, porque elas recebem o X tanto da mãe quanto o X do pai. Então, o que mais desenvolve é o sexo masculino, porque tem apenas um X da mãe, tá? As mulheres, elas podem ser portadoras. Se receber o X da mãe ou o X do pai, elas podem ser assintomáticas, mas vão carregar o gene da hemofilia e pode passar para o seu filho, tá? Os principais sinais e sintomas são caracterizados pela dificuldade de coagulação sanguínea, tá? Quando ocorrem hemorragias nasais, gengivais, articulares, intramusculares, após qualquer tipo de traumatismo mínimo. Qualquer cortezinho vai dar hemorragia, qualquer brincadeira, qualquer espirro mais forte, né, pode dar hemorragia nasal, tá? Mais ou menos assim, tá, gente? A gravidade dos sintomas depende do grau da deficiência e dos fatores que são envolvidos, tá? O principal diagnóstico, a doença é geralmente detectada pelos sintomas logo no início, na infância. O paciente começa a ter sangramentos sequentes, né? Gengiva, vai escovar dente, a gengiva sangra, o nariz sangra por qualquer coisa, tá? E aí eles fazem um teste de coagulação e pesquisa dos fatores de coagulação para confirmar o diagnóstico, tá? O tratamento consiste em fazer a profilaxia de hemorragias, ou seja, prevenir o máximo possível as hemorragias, tá? E administrar fatores de coagulação periodicamente. Então, o paciente passa o resto da vida agora tomando coagulantes, né? Fatores de coagulação. Às vezes ele vai precisar fazer uma transfusão de sangue, de plasma, algum medicamento que vai auxiliar na homeostasia e no episódios hemorrágicos, para evitar episódios hemorrágicos. Hemofilia não tem cura, gente. O tratamento é apenas sintomático, tá? E o paciente poderá ser controlado. Ele faz o tratamento para a vida toda, tá? Pessoal, é um fato curioso, o pessoal contava antigamente, né? O pessoal falava, diz a lenda, né? Melhor falando, diz a lenda que o Drácula existiu de verdade, tá? O Conde Drácula. E ele era hemofílico, tá? Ele tinha hemofilia. E aí ele era um cientista, tá? Realmente um conde muito inteligente, tá? Ele tinha hemofilia. E aí ele achava que realmente beber o sangue das pessoas ajudaria na doença dele, entendeu? Ajudaria a ele, o que o sangue dele não produzia, ele ia beber o sangue das pessoas, de várias outras pessoas, para que o sangue dele, para que o corpo dele pudesse absorver esses fatores de coagulação que o corpo dele não produzia, tá? Então, a lenda do Drácula, do Conde Drácula, é real, existia de verdade, mas, gente, ele não era um vampiro, né? Mas o Conde Drácula existiu, só que ele era um paciente hemofílico, tá? E ele acreditava que beber o sangue das pessoas ia ajudar na cura da doença dele, tá? Mas, gente, não é real, tá? Precisa da administração do sangue. Ninguém hemofílico vai beber sangue de ninguém, não, tá bom? Não estou incentivando ninguém a beber sangue, a virar vampiro, não, tá bom? Observação, tá? Esses pacientes também não poderão receber injeções intramusculares, tá?
Medicamentos que contêm OAS em sua fórmula não pode, qualquer tipo de anticoagulante está completamente restrito, senão o paciente vai sangrar até morrer, tá? Então, qualquer tipo de medicamento que contém AS, heparina ou outros medicamentos que possam dificultar a coagulação sanguínea, o paciente já não consegue fazer nenhum tipo de coagulação. Ele tem um cortezinho no dedo e aquilo não coagula de jeito nenhum, por mais que você estanque, porque ele não tem fator de coagulação, tá bom? Então, evitar qualquer tipo de trauma principal ali na assistência da enfermagem, tá? Principalmente higiene oral, então o paciente tem que ter escovação com cerdas finas, com cerdas macias, tá? Evitar qualquer tipo de episódio hemorrágico, que pode tem que manter o cuidado com a homeostasia dele, evitar qualquer tipo de traumatismo, tá? Orientar o paciente quanto a isso, que ele não pode se cortar, ele não pode se machucar. Qualquer tipo de machucado um pouco mais maior, que vai ter um pouco maior de sangramento, o paciente pode ir a óbito por choque hipovolêmico, tá? Porque o paciente não consegue ter uma coagulação sanguínea. Então, proteger as articulações, imobilizar articulações em casos de hemorragias articulares, cuidados especiais na hora de fazer tricotomia, sondagem, lavagem intestinal, tá? Então, cuidado para não deixar nenhum tipo de sangramento, fazer nenhum tipo de machucado, tá? Orientar para que sempre que usar um cartão de identificação de hemofílico, tá? Contendo o grupo sanguíneo e fator RH, então ele vai carregar uma carteirinha na carteira avisando que é o paciente hemofílico, qual o grupo sanguíneo dele, o fator RH, o nome do médico que faz acompanhamento, o endereço do hospital em que ele faz tratamento, tá? Porque se ele vier ter algum tipo de acidente, algum tipo de trauma, tem que ser avisado com urgência ele, e ele precisa de um transplante de sangue urgente, porque senão ele vai sangrar, se ele quebrar uma perna, ele vai sangrar até morrer. Entendeu? Então, qualquer tipo, eles têm que ser avisados. Quando é criança, avisa na escola, tá? Ele sempre ficar com um coleguinha do lado, os amigos estarem sempre cientes da situação dele, porque se ele sangrar, se ele tiver algum tipo de corte, machucado, que ele sangrar, ele não vai parar de sangrar, ele não consegue coagular esse sangue e ele vai morrer em poucos minutos se não for atendido rapidamente, não fizer uma transfusão de sangue rápida, né? Não conseguir conter esse fator, realmente conter essa hemorragia de forma bem significativa, tá? Então, uma atenção especial a esses pacientes, tá? Até os dentistas, quando eles forem, têm que ser avisados por causa de extrações dentárias, são controlados, é de alto risco, porque pode sangrar. Se ele precisar retirar dente, né, na dentista, ele vai precisar tomar sangue, precisar ser feito em bloco cirúrgico, porque ele pode sangrar, começar a sangrar e não parar mais, tá? Então a gente fala um pouco agora da terapia com sangue e hemoderivados, tá? Então, uma unidade de sangue total contém 450 ml de sangue e 50 ml de anticoagulante, tá? Entretanto, mais econômico e mais rápido separar essa unidade de sangue total e seus componentes principais, como eritrócitos, plaquetas e plasma, tá? O plasma, ele pode também ser agrupado e processado em hemoderivados, como albuminas, gama-globinas, né, que são anticorpos, fatores, tá, de coagulação. Cada componente precisa ser processado e estocado de forma diferente para aumentar a longevidade das células viáveis e seus fatores, tá? Então, se você fizer, pessoal que trabalha, por exemplo, no Hemominas, tá? Esses lugares assim, eles conseguem separar o sangue. Quando a gente faz uma doação de sangue, eles conseguem separar exatamente, não só pelo tipo sanguíneo, mas o que o paciente precisa. O plasma consegue separar plaquetas, eritrócitos, todos os fatores que a gente tem no sangue, os componentes do sangue, eles conseguem colocar tudo separadinho, tá? E aí eles são armazenados, às vezes, de forma separada, porque dependendo do que o paciente precisa, você não precisa fazer uma transfusão toda de sangue para ele. Você pode fazer só a transfusão do plasma, só a transfusão de plaquetas, tá? E aí eles são armazenados e conservados, tá?
de forma especial, tá? As plaquetas, elas precisam ser estocadas a temperatura ambiente e duram somente 5 dias. Por isso a importância de estar sempre fazendo uma doação de sangue, tá? O plasma já é imediatamente congelado. O plasma ele pode durar até 1 ano se permanecer congelado, tá? Aqui, ó, os eritrócitos são armazenados a 4 graus. Eles são armazenados até 42 dias. É um tempo curto, né, pessoal? Então, quando a gente fala de doação de sangue, tá? É imprescindível para proteger tanto o doador quanto o receptor. Então, todos os dados, todos os doadores em perspectiva são examinados e entrevistados antes de doar sangue, tá? As pessoas que não poderão doar sangue, tá? Tem pessoas que não podem doar, por mais que queiram. São aquelas bem magrinhas, né, que pesam menos de 50 quilos, têm menos de 18 anos ou mais de 65, já tiveram algum tipo de hepatite, tá? Que estão fazendo diálise ou que fizeram nos últimos 6 meses, que receberam alguma transfusão de sangue ou de hemoderivado nos últimos 6 meses, que tem história de sífilis, malária, tá? Ou que são usuários de drogas, tá? Que tem alguma possível história de HIV, tá? Então, ou que tem vários parceiros sexuais. Então, essas pessoas não poderiam doar. Algumas que têm alguma infecção cutânea, tá? História recente de asma, urticária, alergias medicamentosas, gravidez nos últimos 6 meses, alguma extração dentária nas últimas 72 horas, alguma doença infecciosa nas últimas 3 semanas, imunização recente, tá? Que tomou vacina recentemente não pode doar, história de tatuagem recente, paciente com câncer, com doação de sangue dentro do últimos 56 dias. Quem doou sangue recentemente também não pode, tá? E aí, de acordo com o banco de sangue, outros pré-requisitos também podem ser considerados, tá? Mas esses são os principais. E aí você responde uma lista dessa, marcando, assina, tá? E aí eles recolhem o seu sangue é testado também para todos os tipos de doença, fatores, para ver se seu sangue ainda é viável para doação, tá? A gente tem a classificação da reação antígeno e anticorpo, tá? Onde a gente tem os tipos sanguíneos, a gente tem tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, tá? No tipo A, eu tenho o antígeno A, tá? Eu tenho hemácias com antígeno A, tá? E eu tenho anticorpos anti-AB, tá? Ou seja, se eu sou tipo A e receber sangue B, o meu corpo tem anticorpo quanto B. Então, meu corpo vai rejeitar o sangue B, tá? Eu só vou aceitar sangue A, porque eu só tenho antígeno A, tá? Então, antígeno e anticorpo, tá? É diferente. Antígeno é o que eu tenho. Anticorpo são as células que eu vou ir contra, tá? É como se são os meu exército. O meu exército, qualquer tipo B que entrar, meu exército vai proteger, vai recusar, vai brigar e vai matar todas as células, né, que entrarem de tipo B, tá? Então, o tipo B, ele produz um antígeno B, só pode receber o B, porque ele produz anticorpo anti-A. Então, se o tipo B receber o A, ele também vai rejeitar, tá? O tipo AB, tá? Ele vai receber, ele tem antígeno A e antígeno B. Então, ele não tem anticorpos. Ele tanto pode receber o tipo A, quanto ele pode receber o tipo B. Qualquer um dos dois. Ele não tem anticorpos. Então, o sangue AB ele pode receber dos dois, tá bom? O tipo O, ele é sem antígeno, tá? Ou seja, ele não tem nenhum fator, nem A e nem B. E ele possui anticorpos A e B, tá? Então, ele só pode receber do tipo O, tá? Ele não pode receber o A e nem pode receber o B, tá? Então, além dos aglutinogênicos A e B, que interagem no sistema ABO, que é o sistema de sangue, existem também as hemácias e outro fator de antígeno, denominado fator RH, tá?
que é encontrado em cerca de 85% da população, que a gente fala de fator RH positivo, quem tem. Quem não tem fator RH é RH negativo, tá? Então, considere-se a presença do fator RH nas hemácias como positivo e a ausência negativo, tá? Como vimos, a administração do sangue e hemoderivados requer conhecimento e técnicas corretas para a administração e suas possíveis complicações. Em função disso, os bancos de sangue e agências transfusionais mantêm treinamento e pessoal especializado tanto no preparo como na administração dos hemoderivados, tá? Compete à enfermagem controlar essa infusão de sangue e estar atento às complicações transfusionais, tá? Quais são as principais complicações? O paciente pode ter febre, tá? Que pode ser devido à reação não hemolítica, ou uma contaminação bacteriana. Se for em reação, a reação hemolítica ou reação ao sangue, né? Ocorre quando o doador de sangue é incompatível com o receptor, ou seja, o corpo começa a recusar o sangue, tá? Por exemplo, o paciente A, eu estou tentando infundir o sangue B, né? Então, o paciente vai começar a dar febre, o corpo dele vai começar a lutar e a combater aquele sangue que está entrando, tá? Essa reação pode ocorrer após a transfusão, tá? De apenas 10 ml das hemácias, ou seja, nos primeiros 15 minutos de transfusão, 10, 15 minutos de transfusão de sangue, são os principais. Você tem que estar controlando a temperatura constantemente, porque se ele der febre nos primeiros 10 a 15 minutos de transfusão de sangue, já tem que interromper a transfusão imediatamente, tá? Os principais sintomas são febre, calafrio, lombalgia, náusea, opressão no tórax, dispneia e ansiedade, hipotensão, broncoespasmo e insuficiência renal, tá? Ele pode dar algumas reações alérgicas, como prurido, né, que é a coceira generalizada, tá? Que pode ser sensibilidade às proteínas plasmáticas. Geralmente as reações são brandas e responde a alguns antihistamínicos, tá? Raramente pode dar um broncoespasmo ou choque, tá? Essas reações são tratadas com adrenalina e corticoides. Pode dar uma sobrecarga circulatória, tá? Se muito sangue for infundido rapidamente, tá? Ou uma hipervolemia pode acontecer. Então, o paciente pode sofrer com hipertensão, as consequências podem ser graves se for um paciente hipertenso. Tá? Ficar atento na infusão, tem que ser infundido de forma lenta, não pode ser muito rápido não, tá, gente? Contaminação bacteriana, tá? São contaminações por produtos sanguíneos. Em função disso, as hemácias ou sangue total devem ser infundidos dentro no período de 4 horas, tá? O paciente pode apresentar febre, calafrio, hipotensão e o choque séptico, tá? E os cuidados da enfermagem durante as reações transfusionais, né? Se há alguma suspeita ou de qualquer natureza, a transfusão deve ser interrompida imediatamente e o médico notificado, tá? Então, você vai parar a transfusão, mantém a linha venosa com soro fisiológico, tá? E administra lentamente. Você vai tirar o sangue e vai colocar soro no lugar, tá? Verificar sinais vitais e comparar com aqueles que são de referência, aqueles que você olhou antes de iniciar a transfusão, tá? Fazer uma pesquisa de sinais e sintomas descritos anteriormente, notificar o médico imediatamente e notificar o banco de sangue, porque também pode ser alguma reação ao sangue.